Percy Ignatius Weasley, nascido em 22 de agosto de 1976, é talvez um dos personagens mais controversos da série Harry Potter. Terceiro filho de Arthur e Molly Weasley, ele cresceu em meio a uma família amorosa, mas também marcada por uma certa desorganização e pela falta de recursos. No entanto, diferente de seus irmãos mais brincalhões, o Percy sempre se destacou pelo seu comportamento mais sério, responsável e, acima de tudo, ambicioso. Mas será que ele foi errado sozinho ao se afastar da família, ou a forma como foi tratado pelos irmãos e sua própria ambição o empurraram para decisões questionáveis? Bom, fica até o final do vídeo que nós vamos responder essa pergunta e outras que vocês com certeza vão se fazer. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e Percy iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1987, mostrando desde cedo que sua prioridade era se destacar academicamente. Diferente do Fred, do George e até do Ron, o Percy parecia obcecado por seguir as regras e principalmente alcançar uma posição de destaque. Já lá no quinto ano ele foi nomeado monitor da Grifinória, um cargo que ele valorizou imensamente. E no último ano ele foi promovido a monitor-chefe da escola, um feito que nem mesmo seu irmão mais velho, o Gui, havia conseguido. Apesar da sua dedicação, Percy enfrentava desafios dentro da casa. O Fred e o George, com seu comportamento brincalhão, frequentemente ridicularizavam a seriedade do irmão. Eles escondiam seu distintivo de monitor, tiravam sarro de suas ambições e desvalorizavam seus esforços. Para Percy, que sempre quis provar seu valor, isso deve ter sido muito chato. O apoio que ele precisava da família não vinha, pelo menos não da forma como ele esperava. No ano de 1994, o Percy se formou em Hogwarts e rapidamente ingressou no Ministério da Magia no Departamento de Cooperação Internacional em Magia, como assistente do Bartholomew Crouch. Esse passo foi o primeiro de muitos em sua carreira promissora. No entanto, a sua ascensão dentro do ministério acabou sendo um ponto de discórdia dentro da família Weasley, principalmente por causa do retorno de Voldemort. Percy era diferente de todos os Weasleys. Dentre todos os Weasleys, Percy sempre foi o que mais se distanciava do comportamento tradicional da família. Enquanto seus irmãos tinham uma relação leve e descontraída, Percy sempre foi o mais rígido e sério. Ele tinha um senso de ambição exacerbado que o tornava um tanto presunçoso aos olhos dos outros. O Gui, o irmão mais velho, também foi monitor em Hogwarts e os irmãos o admiravam por isso. No entanto, quando Percy alcançou o mesmo feito, ele não recebeu a mesma idolatria. Por quê? Talvez porque para os irmãos, Percy sempre foi uma figura muito isolada que parecia se importar mais com o seu sucesso pessoal do que a união familiar. Essa diferença em sua personalidade criou uma desconexão entre Percy e os outros Weasleys, e ele se via como alguém que precisava provar constantemente seu valor. E quando isso não era reconhecido, o ressentimento crescia. Enquanto Fred e George se divertiam quebrando regras e experimentando truques, Percy via as regras como sua única chance de destacar-se. A decisão de Percy de aliar o Ministério da Magia, mesmo quando sua família Dumbledore apoiavam Harry Potter e denunciavam o retorno de Voldemort, é o ponto alto de sua traição. Ele acreditava cegamente nas instituições e em sua autoridade. Quando foi promovido no ministério, ele via isso como uma validação de seus esforços, mas sua família suspeitava que essa promoção era uma manobra do ministério para monitorar eles. E esse foi o estupim para o afastamento de Percy. Ele ficou furioso com a desconfiança da família, especialmente com o Arthur, o seu pai, a quem acusou de ser o culpado pela situação financeira precária da família e por sua falta de ambição. Essa traição foi profunda, não só para Percy ter abandonado sua família, mas também porque ele parecia acreditar que estava moralmente superior a eles. A lealdade cega ao ministério que negava o retorno de Voldemort só aumentou a distância entre Percy e seus familiares. Mas antes que a gente julgue o Percy, precisamos pensar em uma pergunta. A família também falhou com o Percy? Se Percy errou ao se distanciar da família e humilhar seus pais, a família Weasley também pode ter falhado com ele. Para eles, ser monitor e seguir as regras eram realizações importantes, mas seus irmãos constantemente ridicularizavam essas conquistas. Percy era ignorado ou tratado como excessivamente sério. O Ron, por exemplo, nunca deu muito valor ao que o Percy fazia ou falava. Mesmo o Gui, que também foi monitor, nunca enfrentou o mesmo tipo de desdém por parte dos irmãos. A única pessoa que parecia realmente se orgulhar de seus feitos era a Molly, a sua mãe,
que frequentemente o defendia. Mas no final das contas, a sensação de isolamento dentro da própria casa pode ter contribuído para que Percy se voltasse ainda mais para o mundo exterior, onde ele sentia que poderia ser valorizado. Percy Weasley em muitos momentos escolhia se isolar, mas em outros ele buscava a interação e era completamente ignorado. E isso gerou uma sensação de solidão e um desejo cada vez maior de chamar a atenção que ele era capaz, que sua ambição e dedicação eram dignas de respeito. Talvez a falta de atenção e de reconhecimento por parte da família tenha levado Percy a buscar essas validações fora da casa, culminando em sua decisão de se afastar dela. Quando o Chapéu Seletor escolheu o Percy para Grifinória, ele viu nele uma coragem diferente da de seus irmãos. O Percy não demonstrava bravura em batalhas ou em situações de perigo, mas sim na coragem de ser quem ele era, mesmo sendo diferente dos outros Weasleys. Assim como Sirius Black mesmo, Percy era uma exceção dentro da sua família, e isso exigia coragem. Ele tinha coragem de perseguir seus objetivos e se manter fiel às suas crenças, e ainda que isso o distanciasse de seus entes queridos, ele acreditava que seguir o ministério era o caminho certo, que sua ambição era válida, mesmo que os outros não o entendessem. Com o tempo, Percy finalmente começou a perceber que o Ministério da Magia não era a instituição impecável que ele acreditava ser. Quando Voldemort tomou o controle do Ministério em 1997, o Percy finalmente caiu em si e viu a corrupção ao seu redor. Durante a Batalha de Hogwarts, ele se reconciliou com a sua família de forma emocional, admitindo que foi um idiota e que estava arrependido das suas ações. O momento em que Percy lutou ao lado de Fred e testemunhou sua morte foi um dos momentos mais comoventes para ele. A perda do irmão foi um golpe profundo e Percy se culpou por não ter estado ao lado da família antes. Mas existe uma grande questão sobre Percy Weasley. Ele merece perdão? Alguns leitores sentem um ranço pelo personagem, especialmente pelos seus erros e sua arrogância. No entanto, é importante lembrar que Percy nunca foi uma pessoa má. Ele não tinha intenções sombrias como se tornar um seguidor de Voldemort. Sua ambição cegou, mas suas motivações eram compreensíveis. O Percy queria ser reconhecido, ele queria mais do que a vida modesta que sua família podia oferecer. Ele idolatrava as autoridades e o status que vinha com o poder, mas no final percebeu que esses valores não eram mais importantes que a sua família. Assim, sua redenção veio no momento mais crucial da história, quando ele escolheu a família e a luta contra o mal. Daí galera, mais um vidinho aqui no canal e dessa vez falando sobre Percy Weasley, um personagem super polêmico e que causa um certo ranço aí na galera, né? Antes que me acusem aqui de estar tentando defender o diabo, eu estou tentando passar uma segunda visão pra vocês. Será que aquela zoação do Fred e do George, o Rony sempre ignorando o que ele falava, sempre não estando nem aí com a liderança dele como monitor, e todos os irmãos ali, porque isso acontecia muito, a avacalhação com o Percy sempre acontecia. Será que isso não ajudou para que ele cada vez mais alimentasse essa ambição e ser um cara enorme, para que todos os enxergassem? É uma coisa para pensar e eu quero ouvir a tua opinião. O que você acha disso? Você acha que a família em algum ponto errou ou não? Você acha que o Percy sempre foi um bostão mesmo? Deixa aqui nos comentários e vamos trocar essa ideia. Pessoal, mais uma vez aí, estamos na luta para seguir os 100 mil inscritos. Conto com a tua ajuda aqui, ó, likezão aqui e a inscrição, caso você ainda não seja inscrito, vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Se puder, se torne membros aí pra gente conseguir ficar mais próximo, pra gente conseguir fazer vídeos exclusivos, vai ser legal demais. Eu já agradeço muito a ajuda de todos vocês aí, todos vocês que impulsionam aqui esse canal aqui, os vídeos nossos, é uma alegria tremenda ter vocês sempre comigo aqui. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!